Bem-vindos a mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. A gente está perto aí de bater 60 mil inscritos aqui no canal, então você já sabe qual que é o nosso ritual. Clique em curtir agora e se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. A gente vai falar agora sobre Galo 2, Fortaleza 2 pelo Campeonato Brasileiro de 2019. E antes do jogo eu gravei com os torcedores ali na área externa do Independência, para o Altera do Esporte. Você que está assistindo não é de Minas, o Altera do Esporte é o melhor programa esportivo desse país. Aliás, o líder de audiência nessa semana, modéstia à parte. E eu me impressionei um pouco com o alto astral da turma, assim, realmente. Numa semana de eliminação. Lembrei até de um jogo que a gente perdeu o Campeonato Mineiro de 2008. Acho que porque aí teve a apresentação do Petkovic depois. E a gente lota o Mineirão contra o Náutico, alto astral. Na hora que eu estava gravando, respondendo o torcedor, minha cabeça foi nesse cenário. Porque eu assumo para vocês sempre aqui que eu me tornei um velho rabugento, um velho mal-humorado. Eu sempre fui um cara bem-humorado, do alto astral. Me tornei esse cara mal-humorado, rabugento pra caramba, como meu amigo Sentim, que tá pulando atrás das câmeras, precisa de um tratamento psicológico. Enfim. E ele que pisou no brinquedo de cachorro agora, por exemplo, aqui atrás. Vai brincando no pós-jogo do Camisa 12, ainda mais de sério, que tem assunto sério para tratar. E eu perguntava, a minha pergunta, pessoal, como é que é agora? É hora de apoiar, é hora de cobrar e tal? E o pessoal, não, é hora de apoiar, é hora de... E o torcedor atleticano ele entrou na Independência vazio de qualquer sentimento de eliminação pro Cruzeiro, pro seu grande rival, no meio de semana pela Copa do Brasil. Quem estava na Independência sentiu isso, a gente entrou na Independência vazio desse rancor. E com o início de jogo, a gente achou aquele gol contra, né? Um gol contra fantástico, até surreal aquele gol contra. Eu achei que viria realmente a goleada, porque o Atlético pressionando a saída de bola. Dois fatores que eu acho que o Rodrigo Santana busca muito nesse time é a saída de bola, marcar na saída de bola do adversário, pressionar um pouco lá, que os nossos outros times eles esperavam muito o adversário no seu campo de defesa. O Rodrigo está cobrando muito isso, de marcar lá em cima no erro do adversário. Por diversas vezes no jogo você está vendo os nossos jogadores pressionando o goleiro, pressionando o zagueiro, forçando um recuo, um chutão, e o que eles sempre faziam com o Galo, principalmente aqui no Independência, naqueles times que tinham mais dificuldade de sair. E a outra é a saída de bola, que foi o diferencial que o Rodrigo Santana buscou contra o Cruzeiro, que é a saída de bola. Ele continua tentando de qualquer maneira não dar o chutão viciante do time do Leverkusen. O Leverkusen era pobre taticamente, pobre para resolver essa situação do time, e qualquer coisa para o Leverkusen era resolvida com um simples chutão ligando no ataque. O Rodrigo Santana apresenta esse ponto de evolução em relação ao Levi, mas ainda não é a evolução que a gente esperava. Como ele evoluiu, deu um passo à frente do Leverkusen, a gente já comemorou, mas está na hora de mostrar um pouco mais realmente o trabalho do Rodrigo Santana. E depois de um gol contra, um gol de pênalti marcado pelo VAR, e a gente volta àquele Atlético desatento nos momentos decisivos de um jogo. Não é só contra o Fortaleza, por diversas vezes em momentos decisivos, ou depois que faz um gol sofre o outro, ou no último segundo de jogo, ou no primeiro segundo de jogo contra a Chapecoense, é um Galo desatento em momentos que determinam realmente o placar de um jogo. E foi assim, mais uma vez, com o Fortaleza. Até anotei alguns pontos aqui para a gente discutir. Primeiro eu queria destacar a arbitragem, que eu não podia esquecer. Quando eu vi a árbitra lá desse tamanhozinho, os caras do Fortaleza indo pra cima dela, que eles cresceram realmente por ser mulher. Os marmanjos gostam de crescer ali, né? E gritar no ouvido dela, pressionar. E ela botou moral, botou ordem na casa, distribuiu cartões. Quem foi levar a bola? Tem uma hora que ela falou, você quer também? Você quer? O cara do Fortaleza reclamou. E gritou com ela, ela mostrou o cartão. Os caras do Fortaleza já iam chegando para reclamar. Afastaram, porque falou, a mulher é porreta. Então ela segurou muito bem a pressão de um jogo muito tenso, que foi tenso do começo ao fim, com o Rogério Ceni pressionando a arbitragem, Bandeira, árbitro reserva, também o quarto árbitro, o Elton Paulista fazendo aquela pressão. Enfim, parabéns para a arbitragem, que a gente tem que elogiar aqui sempre, porque a gente cobra muito, praticamente todo pós-jogo eu cobro isso. E eu queria citar um jogador primeiro, que é o Giovani. Entre o jogador que está mais distante na fronteira do que poderia entregar e do que está entregando. Porque você avaliar o Vina do que ele pode entregar e o que ele está entregando, eu acho que a linha é curta. Vocês entenderam o raciocínio? Posso entregar isso, estou entregando isso. O Giovani eu acho que é o cara que eu posso entregar isso aqui e estou entregando isso aqui. Então é a linha mais distante
É a maior diferença, porque é um cara que consegue ir pra cima, driblar, finalizar. É o cara que tá parecendo um virgem, primeira vez de um virgem ali, que tá todo abafado, tá ansioso, meu Deus do céu, como é que eu faço isso aqui? Tá errando o que sabe fazer o Geovânio realmente. Então, minha maior decepção que eu falei contra a Chapecoense foi o Geovânio, hoje mais uma vez, porque é um jogador que eu vejo com potencial que poderia agregar muito mais para esse time. O time do Atlético que morreu principalmente quando saiu o Casares. O Casares que eu assisti o jogo ao lado do Domênico, grande amigo, não o assessor do Galo, e ele falava sobre o Casares pregado ali, desatento na ponta esquerda, né? Ele queria movimentação maior desse cara que trabalha pela esquerda, como o Casares. Ele falou, se ele for jogar centralizado, ele pode ficar tão desatento assim, mas ele não pode ficar tão desatento assim, mas ele é compreensível que ele fique mais entendendo o jogo, esperando. Mas ele pelo lado esquerdo eu precisava de uma movimentação maior dele. Mas depois que o Casares saiu, realmente o Atlético perdeu uma referência técnica e qualquer qualidade na saída de bola e construção do ataque. Então, seja pelo meio, seja pela esquerda, por mais que o Casares seja vagalume e possa entregar mais, nós ainda somos extremamente dependentes dele, principalmente quando você tem um trio, seja com o Xará, seja com o Geovânio, seja com o Vina, enfim, com qualquer formação, a gente ainda é dependente do Casares. Tem que ser cobrado, como eu vou falar no restante do pós-jogo, sobre uma cobrança de uma forma geral, mas é ainda o homem com diferencial. E não falei do sistema defensivo, mas no pós-jogo contra a Chapecoense, eu falei do Lucas Hernandes, é difícil acompanhar, porque quando você analisa a atuação de um cara que já está aqui há 6 meses, 1 ano, você compara com todas as outras atuações. Quando você compara, quando você vai analisar o Lucas Hernandes, não tem muita referência para você analisar, principalmente que é o primeiro jogo dele. Hoje o segundo jogo. Quando o Fábio Santos foi mal contra o Cruzeiro, eu falei assim, olha, por mim hoje eu colocava o Patrick na esquerda, porque ele tá jogando bem pela direita e pode segurar a onda e colocar o Guga na direita. Porque o Lucas Hernandes, mais um jogo ruim dele, a gente precisa conhecê-lo antes de apostar todas as fichas nele, todo mundo. Coloca o Lucas Hernandes, por que você contratou o lateral esquerdo, ele tem que jogar. Não é bem assim não, né, gente? O Rui Costa, quando contratou, ele não gostou da pergunta do Breno Galante na coletiva, falando que eram mais jogadores para compor o elenco. Ele falou, quem sabe, a gente não viu ainda. Pois é, a gente não viu ainda também seus reforços atuando para valer, e até então a gente está apostando mais em improvisações na lateral esquerda do que no Lucas Hernandes. E o Guga, que eu tanto defendi, tanto pedi no lugar do Patrick, pelo potencial, pela capacidade de crescimento, hoje tomou 20 bolas nas costas ali, foi um terror. Cada vez que o Guga tomava uma bola nas costas ali, eu já cogitava um gol do Fortaleza, porque era realmente erros que eu não esperava, e é por isso que o Rodrigo Santana já cogitava fazer essa troca antes mesmo do Guga para a seleção, porque o Patrick, ele atende mais do que o treinador pede. Eu não estou falando aqui quem é melhor tecnicamente, quem tem mais potencial, eu estou falando a quem atende ao que o treinador está pedindo. E essas 20 bolas nas costas que o Guga tomou hoje, eu acho que respondem direitinho porque que o Patrick continuou no time titular. Aliás, elogiei pouco o Patrick nos 2 jogos contra o Cruzeiro, que na média dos 2 jogos, para mim, foi o melhor em campo. Eu repito sempre, vocês não vão achar ninguém que bate no Patrick mais que eu, ninguém que cobra mais do Patrick do que eu. E vacilo na marcação, no gol de cabeça do Fortaleza ali, vacilo total do sistema defensivo do Atlético. É até difícil culpar um que errou coletivamente o Galo e um bote bobo, idiota do Igor Rabelo no lance do pênalti. Também esperava um pouco mais de solidez, é solidez a palavra, né? Precisava de um sistema, esperava uma defesa mais madura depois de uma intertemporada, depois de tempo para trabalhar, depois de um início de evolução. Hoje realmente me decepcionou também o sistema defensivo do Galo. Isso eu comparei o Guga, porque a gente cobrava do Patrick e pediu o Guga. Aliás, o Vitor, que pode ser uma dúvida, pode ter uma notícia ruim, não sei se é ruim, lesão é ruim, mas entrou o Cleiton e pedimos o Alejandro. Tem que ser cobrado também o Alejandro quando coloca o time nessa situação. Tem que ser cobrado também o Rodrigo Santana quando erra e erra muito. A gente não pode deixar de cobrar desses caras só porque é um menino que está subindo da base profissional, é o treinador, porque senão nós vamos virar uma casa de amparo, uma casa de apoio psicológico, né? Tem que estar com a camisa do Galo, com salário em dia, vai receber se não tiver. Tá no profissional de um grande clube de primeira divisão, a cobrança tem que ser, a partir dali você está contratado e está julgando de quem realmente tem capacidade de assumir
aquela responsabilidade. Então a gente vai colocar a culpa também no Alejandro, que talvez foi um dos piores, se não o pior em campo. Não sei, teria que parar para pensar aqui no pior, mas o Alejandro esteve um dos piores, sim. Errou tudo o que tentou e teve uma atuação aí dos piores dias de Ricardo Oliveira, que nós tanto criticamos. Se fosse o Ricardo Oliveira hoje com essa atuação, certamente nós estaríamos com 1001 pedras aqui. E toda vez que eu estou falando sobre cobrança, que eu estou fazendo uma pausa, falando que daqui a pouco a gente fala mais, porque no Atlético a gente virou uma grande coluna de férias que ninguém pode ser cobrado. Vocês já perceberam que no Atlético nunca é a data certa para cobrar? Você está no início do ano, deixa o ano começar, o trabalho está começando agora, o time está se entendendo. Se está no fim do ano, agora é hora de pensar na classificação para a Libertadores, agora é hora de pensar nesse restante final de temporada, ou está acabando um campeonato, ou está começando outro. No Atlético você nunca pode cobrar. E eu vou colocar os últimos jogos com o Cruzeiro, no Campeonato Mineiro, em que a gente culpou a arbitragem, e aí a gente tinha que pensar no jogo contra o Nacional, o jogo decisivo pela Libertadores. Calma, agora vamos apoiar o time. E depois a gente foi na Copa do Brasil agora, que a gente tem que pensar no Botafogo. E aí quando sai na Libertadores, que a gente joga a última partida contra o Zamora, pô, a gente começou bem na Brasileira, vamos estragar o ambiente agora. Eles implantaram na torcida do Atlético que cobrança é jogar contra a instituição, é jogar contra a bandeira. Você não está colocando seu sentimento de atleticano à prova. Você está jogando contra realmente o escudo do time se você está simplesmente cobrando. E ninguém pode ser cobrado no Atlético realmente. O treinador não pode ser cobrado porque subiu do sub-20 agora. Os ídolos, Léo Silva, Vitor e Luan, nós temos que ser gratos pelo passado. O Alejandro e o Guga são jovens demais para serem cobrados. O outro lá ganha pouco demais. O Vina é só o terceiro. Ninguém pode ser cobrado no Atlético. Nós sempre temos uma data ou algum perfil do atleta que ele não pode, do profissional. O dirigente não pode ser cobrado porque está pagando dívida das outras instituições. O Rui Costa não pode ser cobrado porque está começando o trabalho agora. E no fim das contas, a cobrança tem que ser zero, porque senão a gente está jogando contra o patrimônio. E aí a gente continua no arroz com feijão, que eu falei num vídeo aí desse para trás. A gente está se contentando com arroz com feijão, porque quando a gente, enjoei de arroz com feijão, posso? Que isso, velho? Você já está alimentado? Tá almoçando e jantando e ainda vai pedir algo além de arroz com feijão? E eu acho que isso que está surgindo no Atlético. E outra coisa que eu parei de acreditar totalmente é nessas entrevistas depois do jogo. O grupo aprendeu a lição. Não, hoje foi importante, a gente absorveu o espírito da torcida, agora a gente vai usar esse espírito nos próximos jogos. Não, o grupo está se cobrando. Tá nada, velho, tá nada. Continua do mesmo jeito. Realmente, os jogadores já perceberam que é só fazer um discurso bonito, ganhar a cabeça do atleticano, fazer o atleticano esfriar o pensamento ali, e na outra semana ele já vai estar lá de novo. Apoio total, só ídolo, tudo na paz, esquecer dos resultados ruins. Eu gosto demais de tuitar sobre o passado, ver jogos do passado, pesquisar nas minhas planilhas sobre o passado, porque elas informam muito sobre o presente. E para a gente aprender com o passado, ele vai interferir demais no presente. Se você entender o que você errou aqui atrás, você não vai repetir agora. E nós continuamos fazendo as mesmas coisas do passado, sem poder questionar, porque aqui não tem cobrança. É uma eterna colônia de férias e continua assim. Hoje contra o Fortaleza, mais um episódio dessa colônia de férias. É isso aí, clique em curtir, grande abraço, tamo junto.